Olá, tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Eu sou o professor Atualpa, né? Novidade para vocês. Bem, estamos dando sequência à disciplina de Ética Geral e Jurídica, nesse momento muito associado às normas, aos institutos, principalmente na Lei 8.906, de 94, onde vamos falar sobre, em seu artigo 5º, em seu artigo 6º e 7º, que vamos falar das prerrogativas e direitos, né, direitos e prerrogativas do advogado. Da advogada, nós já vimos na Lei 13.363, de 2016, nas aulas anteriores. Caso você não tenha assistido, assista, é importante. E por falar em Lei 13.363, de 2016, isso já dá um pontapé introdutório assim para nós dizermos que os direitos e prerrogativas previstos no Estatuto é um rol exemplificativo, não um rol taxativo. Por quê? O rol taxativo, a própria palavra já denota, né? É um rol fixo. Já o rol exemplificativo significa dizer que pode-se criar outros direitos. E aí, claro, temos a lei dos direitos das advogadas, né? Bem, então vamos começar, né? Vou sumir aqui, mas já já eu apareço, tá bom? Sempre é bom relembrar, tá, pessoal? Sempre é bom relembrar. Constituição Federal de 1988 diz que é fruto do trabalho constituinte, evidentemente, né, constituinte democrático, um processo constituinte democrático, mas na Constituição temos também as funções jurisdicionais do Estado. Dentre elas se destacam, olha aí, Ministério Público, advocacia, advocacia pública, advocacia, existe advocacia pública e advocacia privada. Advocacia privada, nós já sabemos, né, que nós temos aqui a OAB. Por isso que uma das características fundamentais da advocacia é a independência. O Estado não pode interferir na OAB, por exemplo, tá? E defensoria pública, todas caracterizadas como atividades profissionais de natureza pública ou privada, as quais são fundamentais para a composição da justiça. E por falar em Carta Magna, né, nós temos aqui o artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, né, é indispensável, olha uma das características, tá vendo? É indispensável, a característica né, a indispensabilidade, né, indispensabilidade dos princípios, tá? Indispensabilidade, que podemos dizer assim que o juiz simboliza o Estado, o promotor a lei e o advogado o povo. Então não há excludente, né, no sentido aí de, claro, evidentemente que tem algumas postulações que eu posso ir sem advogado e tal, mas em regra o advogado é fundamental. Temos a inviolabilidade, né? Temos aqui inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, né? Nos limites da lei, evidentemente que nos limites da lei. Ou seja, o advogado quer exercer também na Bahia, é advogado do Piauí, daqui na seccional, subseção corrente seccional Piauí, né? E aí, em caso fica em Teresina, subseções existem várias, a partir de 100 advogados pode ter uma subseção, mas nós temos aqui um caso que um advogado ele exerce habitualmente advocacia na Bahia. Pode? Pode sim, desde que ele faça uma inscrição ou até mesmo lá uma
Isso mesmo, uma inscrição suplementar. Desde que ele faça uma inscrição suplementar, tá? Então, Celso Bastos vai dizer que uma advocacia conferiu-se à advocacia uma dignidade e um peso que não podem ser desprezados, né? Não podem ser desprezados. Ouve-se falar muito que os advogados têm regalias, não são regalias, são garantias, está previsto em leis, certo? E, de fato, deve existir essas garantias num rol de 21 incisos, né? De 21 incisos, que tais garantias irão dialogar horizontalmente com a Constituição Federal. Não basta a Constituição Federal ter um capítulo, né, ter uma parte que fala sobre a questão da advocacia pública e, claro, da advocacia. Não basta, é necessário ter, assim, princípios e prerrogativas para que isso, ou seja, indispensável, a questão da indispensabilidade, função social, independência e, claro, a inviolabilidade sejam garantidas na prática, tá? E, como falamos, né, é sempre bom recordar, isso foi dito em aulas bem no início da disciplina, o artigo 2º lá do Estatuto diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, indispensável. No seu exercício privado, o advogado presta serviço público e função social, outro princípio. No processo judicial, o advogado contribui na postulação da decisão favorável ao seu constituinte, seu cliente, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. O exercício da profissão advogado é inviolável, outra característica, em todas as manifestações de seu ato. E aí, claro, temos aqui a questão da liberdade, tá? Da liberdade. Bem, nesta aula, nós vamos observar 3 características fundamentais, 3 características, 3 direitos, tá? Três direitos presentes assim no inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º do artigo 7º, né? Artigo 7º, e aqui já temos um erro, porque não é Lei 8.906, tá? E aí já o erro leva também ao acerto, né? Então, erramos na digitação, já estamos retificando, tá bom? Temos aqui liberdade do exercício profissional, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, inciso 1º. 2º, inviolabilidade do escritório, correspondência e comunicações da advogada e do advogado. A inviolabilidade de seu escritório local de trabalho, instrumentos de trabalho e de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Outros documentos, evidentemente, podem sim serem averiguados ou até mesmo confiscados pela polícia, desde que haja um mandato, né, desde que seja ali acompanhado por um representante da OAB, tá? Então, o policial viu ali algum documento de determinado cliente, ele pode pegar? Não faz parte ali do que eles estão investigando, ele não pode, tá? 3, terceiro direito nós vamos ver, claro, cada um de maneira detalhada, segundo Trigueiros também, tá bom? Sempre dialogando com as normas, com as leis, com a resolução, a estatuto e regimento. E, claro, com a Constituição também. Terceiro direito, inciso 3º, o direito à comunicação com o cliente preso, detido ou recolhido, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, tá? Quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Prisão máxima ali. Pode sim? Pode? Pode. Ele está internado, ele pode fazer uma visita? Pode fazer sim. Tá? Entendeu? Ele o advogado tem livre acesso, tá? Agora, permita-me fazer aqui uma esquematização para vocês, né? Saudade de escrever. Agora, tudo que eu vou escrever aqui, vocês podem encontrar tanto no livro Trigueiros, quanto também nos estatutos, né?
no Estatuto, na Resolução, no Regimento da Constituição Federal. Nós estamos estudando com bastante tranquilidade aqui, porque senão essa caneta é traiçoeira, tá? Nós estamos estudando direitos ou prerrogativas dos advogados barra advogadas, tá? Porque esses direitos também servem para as advogadas, tá bom? Para os dois aqui. E por falar em direitos, nós temos que observar os princípios que regem a advocacia. Os princípios, quais são? Nós já estudamos, são 4 princípios. Independência, indispensabilidade, indispensabilidade, independência, indispensabilidade, inviolabilidade, certo? E função social, correto? Então, para que a Constituição, como nós vimos, né? Constituição Federal de 88, o artigo lá 33, tenha sua aplicabilidade, né? Tenha sua prática, né? E ultrapasse, assim, o texto, a intenção da Constituição na prática, é necessário que haja, assim, um rol exemplificativo, de direitos, né? E aí, esses direitos estão previstos nos artigos 6º e 7º da Lei 8.906/94, tá bom? Que é o Estatuto da OAB. Bem, o Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil. Com isso, podemos observar que não são meros privilégios os direitos dos advogados, tá? Não são privilégios. Uma observação primeira aqui. Não são privilégios, certo? São garantias. São garantias. O advogado não é personagem inferior às autoridades, mas com igual relevância. E temos outra observação, isso vai cair também em direitos, né? Mais adiante nós vamos falar a questão da hierarquia, mas já fica aqui de antemão registrado, tá bom? Ou seja, com relação à hierarquia. Com relação à hierarquia, nós temos aqui no artigo 6º do Estatuto, que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Não há hierarquia. Entre quem? Entre advogados,
entre membros do Ministério Público, magistrados, certo? Magistrados, tá bom? Então, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, tá? A regra é muito salutar, demonstrativa de que o advogado não é personagem inferior. Então, com relação à hierarquia, podemos dizer que os advogados não são inferiores. Não é só porque não é inferior que vai agora ser arrogante, né? Que vai ser prepotente, não vai desrespeitar o magistrado, não é isso? Então, muito cuidado com, né? Por exemplo, com aquele advogado lá do caso Mari Ferrer, né? Que ela foi vítima de estupro, e aí ele mostrou fotos íntimas, desrespeitou o juiz ali, o tribunal. Mesmo que esteja sendo, e mais agravante, né? Virtualizado, né? Ou seja, foi muito, muito desrespeitoso, tá? Então, já fica aqui uma ressalva para vocês. A questão de hierarquia, não há hierarquia entre advogados, entre membros do Ministério Público e entre magistrados. Agora vamos para o primeiro direito. Primeiro direito. Só para deixar claro, é um rol exemplificativo, são 21 incisos, tá? São 21 incisos. Então, vamos para o primeiro direito. Vamos estudar agora o artigo 7º, do Estatuto, né? Da Lei 8.906/94. Bom? Inciso 1º, tá? Então, primeiro, nós temos aqui o direito à liberdade no exercício da profissão. Liberdade no exercício da profissão. Primeiro direito é este, está no inciso 1º do artigo 7º. Cabe ressaltar que, em se tratando de liberdade, nós podemos mencionar aqui a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 13, onde fala da liberdade para o exercício de ofícios ou profissões, desde que atendida às exigências em lei. Por que fala de exigências em lei? Sim, eu tenho liberdade, tenho, desde que atendida às exigências em lei. Por que que fala dessas exigências em lei? Justamente quando nós nos referimos ao estatuto, quando no artigo, né, mas temos ressalvas, né? Porque existe aqui a exigências em lei, né? Temos que analisar o que a lei fala, né? Mas temos que analisar quais exigências. Analisar quais exigências. Quais exigências. E quais exigências são essas? Né? Quais exigências são essas? Então, agora vamos para essas exigências, né? Que na Constituição já vai falando. Nós temos no artigo 10º, parágrafo 2º
da Lei 8.906/94, nós temos o quê? Nós temos a inscrição vou mudar de cor aqui, a inscrição suplementar. Qual a exigência do advogado para ele advogar? A OAB. Ok. Devidamente inscrito na OAB. Evidentemente, não pode estar passando por nenhum processo disciplinar. Essa matéria ainda vamos estudar, processo disciplinar, infrações, tá? Vai dar tudo certo. Então, a questão do processo disciplinar da OAB, né? A inscrição na OAB, tá bom? Ele tem que estar inscrito na OAB. Agora, se ele quiser, então ele pode advogar onde ele quiser. Quando ele fala em livre exercício da profissão, atendido às exigências na lei, está reportando aqui, ó, a lei. Existe uma lei, que é o Estatuto. Então, se ele fala que é necessário uma inscrição suplementar, ele é inscrito na seccional Piauí, subseção corrente. Ele é inscrito em corrente. Certo? Mas atua também com habitualidade, ele atua com habitualidade em Formosa, Goiás. Ele atua com habitualidade em Formosa, Goiás. Pensou que eu fosse dizer Bahia, né? Então, como é que faz? Ele pode atuar nas duas seccionais? Não. Não pode, porque são estados distintos. E pode. Ah, pode ou não pode, professor? Veja bem. Ele pode, uma causa, por exemplo, mas não pode passar disso. Agora, se ele habitualmente, mais de 5 causas ou intervenções judiciais por ano, ele tem que ter uma inscrição suplementar. Então, observação aqui, ó. Mais uma inscrição suplementar, professor. Então, é mais de o quê? De 5 causas, ou, claro, evidentemente, ou intervenções judiciais, mais de 5 causas por ano. Tá? E aí ele tem que ter uma inscrição suplementar. Todo e qualquer comportamento obstativo do pleno exercício da advocacia atentará contra o direito do advogado de atuar com liberdade. Ou seja, por exemplo, a seccional Goiás não pode proibir aquele advogado, a não ser que ele não tenha um processo disciplinar, enfim, né? Mas não pode impedir. Os colegas não podem ali formar um grupo, não, isso aqui não tem espaço para você, Piauí. Não pode. Se ele tem clientes lá, não tem por que ele não atuar, desde que pague a inscrição suplementar. Compreenderam? Ok. Então, vamos adiante. Então, já estudamos o inciso primeiro do Estatuto, tá? Do Estatuto. Vamos dar uma variada, né, pessoal? Só slides, às vezes o texto chapado. Vamos refletir um pouco, estava com saudade de escrever, tá bom? Espero que vocês estejam gostando também da metodologia, tá? Demora um pouquinho mais, mas é gratificante para mim e espero que para vocês também, tá bom? Depois vocês podem dar o feedback. Eu estou por aqui, então agora vamos para o próximo direito, inciso 2º. O inciso 2º vai falar, né? O inciso 2º vai falar o inciso 2º. Ah, esses slides estão sendo salvos? Sim, eles estão salvos, tá? Eles estão salvos. Deixa eu só pegar esse cabeçalho aqui, tá bom? Para ficar bem padronizado, né? Inciso 2º. O que diz o nosso inciso 2º? A inviolabilidade do escritório, correspondências e comunicações
da advogada e do advogado. Percebe que o estatuto foi escrito em 94, não tinha essa linguagem de gênero, né? Não respeitava a pluralidade de gênero, é uma linguagem mais masculina, tá? Então, atentem, né? Não se sintam, é advogada também. Mas evidentemente que vocês estão sendo incluídos, tá bom? Mas vamos mencionar sim, é necessário. Então, do advogado e da advogada não posso violar o escritório. Então, vamos para o direito, o segundo direito, segunda prerrogativa, ou prerrogativa, né? Do advogado e da advogada. Nós temos aqui o segundo inciso, aqui do artigo 7º, tá? Que fala sobre a inviolabilidade, inviolabilidade do escritório, não só do escritório, né, mas de toda a comunicação dele, né, não só do escritório, já vamos ver, tá bom? Do escritório, isso está o que presente no artigo 7º, né, inciso 2º e parágrafos 6º, 7º do Estatuto da Advocacia da OAB, tá bom? Então, consultem, é importante a letra. Nós já lemos no slide anterior, mas é importante vocês atentarem, né, para a letra da lei, para a letra do código, do estatuto, enfim, tá? Inviolabilidade, você não pode violar. Então, isso implica o quê? Questão de sigilo. Sigilo, tá? Sigilo profissional. Sigilo profissional, o escritório do advogado não pode ser violado arbitrariamente. Arbitrariamente. Então, sigilo profissional, o escritório do advogado não pode ser violado arbitrariamente. Violado arbitrariamente. Mas por que só arbitrariamente? Não, de forma alguma, né? Não pode ser violado arbitrariamente. Mas por que só arbitrariamente? Tá? Ora, porque por ordem judicial pode ser violado. Entende? Desde que com representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom? Mas, e aí vamos, né? Mas pode ser violado arbitrariamente. E caso não seja arbitrariamente, ora, é claro que vai ser uma medida o quê? Legal, né? E o que é uma medida legal, né? Pode ser o quê? Apenas violado, né? Violado apenas o quê? Por ordem judicial. Por ordem judicial. Tá? Apenas por ordem judicial. Tá? Então, violado apenas por ordem judicial. Tá bom? Muita atenção a isso. E também, claro, tudo que tem dentro do escritório, né? Então, documentos, informações, isso não pode ser violado. E, claro, de clientes, né? A questão do sigilo profissional, né? A questão dos clientes, resguardando-se, em qualquer caso, documentos e informações dos clientes. Então, se for violado por ordem judicial, e aí?
certo, você pode pegar qualquer documento, desde que, né, qualquer documento, resguardando qualquer documento, né, qualquer documento dos clientes, tá? Resguardando documentos dos clientes, tá? Então, pode ser violado apenas por ordem judicial e, claro, resguardando qualquer documento dos clientes. Quando for, né, violado por ordem judicial, resguardando qualquer documento, e, claro, documentos dos clientes e qualquer informação, né, enfim, que possa, de certo modo, prejudicar, né, qualquer informação que possa, prejudicá-los, certo? De plano, cumpre destacar a inviolabilidade do advogado não abrange somente seu escritório. Então, o advogado também, ele deve ter sua casa resguardada, tá? Então, não abrange somente seu escritório ou local de trabalho. A questão da inviolabilidade, não apenas o seu escritório, tá? Ou local de trabalho, mas também seus instrumentos de trabalho e suas comunicações, não apenas só o escritório, mas celular, né? Então, a questão do sigilo, ele vai além do escritório, né? Vai além do escritório. Sigilo profissional vai além do escritório. Então, nós podemos observar comunicações, e-mails, certo? E-mails, celular. Não pode, arbitrariamente, a polícia não pode chegar aí, simplesmente pegar o celular, ou a não ser que seja por ordem judicial. E informações de clientes tem que ser o quê? Resguardada, tá? Resguardada. Ah, não, mas eu encontrei aqui a questão do tráfico, conversando sobre o tráfico, a questão, contando, né, um traficante falando lá, e não tem nada a ver com aquilo que o advogado está sendo investigado. E aí? Mas sim, mas ali é uma conversa entre advogado e cliente, não pode ser vazado e não pode ser objeto ali de investigação, porque não faz parte da ordem judicial, certo? Então, nós estamos falando em e-mails, questão de celular, redes sociais, certo? Redes sociais. Então, quando nós falamos da inviolabilidade, já tem um entendimento da tríplice inviolabilidade. Tríplice inviolabilidade. Tríplice inviolabilidade, que é o quê? Quais são essas três? É o escritório, casa, né? Domicílio, local de trabalho, né? Ou local de trabalho, por exemplo, o local de trabalho pode ser na casa dele, né? Ou local de trabalho. Local de trabalho,
né? Pode ter a frente ali, e aí vai invadir a casa. Não, momento, ali pode ter documentos e tal, né? dos clientes, tá? Ou até mesmo um escritório onde ele trabalha. Em seguida, comunicações, instrumentos de trabalho, né? Instrumentos. Estou dizendo que tem que ir devagar com essa caneta. Instrumentos de trabalho. E aqui é o, tá? Escritório ou local de trabalho. Né? De trabalho, o tom R ali. E, claro, comunicações. Tá? Comunicações. Então, temos aqui a tríplice, né? 1, 2, 3. Então, tríplice inviolabilidade, tá? Não pode, de forma alguma, violar arbitrariamente, a não ser que seja por ordem judicial, e, claro, resguardando documentos de clientes para que não sejam prejudicados. Isso está no inciso 2º do Estatuto, tá bom? Do artigo 7º. O artigo 7º, parágrafo 6º e 7º do Estatuto, com redação que foi conferida pela Lei 11.767, e aí nós vamos aqui adentrar um pouquinho numa atualização do artigo 7º, parágrafo 6º e 7º, né? Que foi atualizado do Estatuto da Advocacia da OAB, que foi atualizado pela Lei 11.767/2018. 2018 é ótimo, 2008, tá bom? Vai dizer o seguinte com relação à inviolabilidade ou até mesmo a quebra da inviolabilidade, tá bom? A quebra da inviolabilidade. Quanto à quebra da inviolabilidade. Inviolabilidade, tá? Vai dizer o seguinte. Bem, existem alguns requisitos para quebrar a inviolabilidade, tá? Do escritório, enfim, da tríplice inviolabilidade, tá bom? De maneira esquemática, né? De maneira esquemática, podemos dizer que são os seguintes requisitos. Primeiro requisito. Presença de indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte de advogado. Né? Por parte de presença. Primeiro, presença de quê? De indícios. Ou seja, de indícios da autoria, e da materialidade. Então, em caso, por exemplo, de um estupro, né? Ou até mesmo de pedofilia, e aí tem, né, material pornográfico, né, ou até mesmo filmagens, enfim, ou tráfico de drogas, tá? E aí tem indícios de autoria e de materialidade, tá? E claro, aí sim pode ser violado, tá? Primeiro requisito é esse, de crime praticado pelo advogado.
2. Segundo requisito. Segundo requisito vai versar sobre o seguinte: que a medida seja decretada pela autoridade judiciária competente, tá? Então, autoridade judiciária competente. A medida, ou seja, a ordem judicial, medida, tem que ser por autoridade competente. Autoridade competente, certo? 3. Que o referido manda... 3. Que a decisão seja motivada, expedindo-se mandato de busca e apreensão, certo? A decisão seja motivada, tá bom? Expedindo-se mandato de busca e apreensão. A polícia não pode chegar simplesmente e adentrar a sua casa simplesmente com uma a ordem sem motivo ou até mesmo sem indícios, sem a medida sendo expedida ali pela autoridade competente, e, claro, o terceiro, que é a questão da motivação e, claro, da expedição do mandato de busca e apreensão. Então, sem mandato, sem violação, tá? Mas para efeito da quebra da inviolabilidade, temos aqui que o terceiro requisito consiste na motivação da decisão. A decisão tem que ser motivada, né? Decisão motivada, expedindo-se mandado de busca e apreensão. Expedindo-se mandado de busca e apreensão. Certo? Quarto requisito, para violar a questão da inviolabilidade, né? Do direito. Então, direito para violar. Por quê? Porque dever da autoridade competente, por exemplo, emitir ali o mandato, né, sendo que motivado, de busca e apreensão, tá? Aí, claro, como nós já falamos, tem que haver a autoria, tem que haver a materialidade, tá bom? Por isso que são requisitos, e aí, claro, a lei é a Lei 11.767, que alterou o dispositivo, tá? Ou seja, o estatuto. Quarta, que o referido mandato seja específico e pormenorizado, não pode ser amplo, não pode dar margem, né, para ali uma interpretação, tá certo? Então, a questão do seja um mandato específico e pormenorizado, tem que dizer ali, né, o porquê que está fazendo aquilo, né? O porquê que está fazendo aquilo, tá? Não pode ser por uma simples perseguição, né? Pode acontecer. Então, o mandato tem que ser específico, específico e pormenorizado. Eita, mas ficou um balaio de gato aqui, tá? Realmente, não pode ser com muita rapidez, demora um pouquinho de fato essas aulas escritas, mas dá tudo certo no final, tá bom?
Então, é específico e pormenorizado, tá certo? Pormenorizado. Aí onde entra a questão. Tudo isso aqui vai depender, não depender, mas deve ser acompanhado, né? Deve ser acompanhado. Olha só, que a busca e a apreensão ocorram na presença de representantes da OAB. É um requisito. Eu vou violar, vou quebrar ali um direito, uma prerrogativa do advogado, que é a inviolabilidade. Mas, para isso acontecer, eu tenho que comunicar ao OAB. Né? Comunicar ao OAB. Então, o quinto requisito é que tudo isso tem que acontecer na presença de quem? De um representante da OAB. Tá bom? Da OAB. Outra coisa. Em qualquer hipótese, fica vedada a utilização dos documentos, mídias e dos objetos pertencentes a clientes. Isso aqui já está, né, previsto, nós já estudamos, mas é claro que vamos salientar. Sexto requisito, proibição, né, proibição da utilização, né, do uso, proibição do uso de DOC clientes, tá? DOC clientes. E aí vocês sabem do que eu estou falando. E aí tudo, né? Como documentos, mensagem celular, tudo que possa prejudicar o cliente, isso tem que ser, não pode ser divulgado, nem pode ser violado, tá? Certo? É bom frisar, né? E aí nós vamos passar aqui para outro slide, uma observação terceira, uma OBS 3. É bom frisar que o STF, em uma ADIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1127, 8, diz que divulgou, né? Por isso que está aqui este requisito, né? O quinto, porque ele julgou, o STF julgou constitucional o acompanhamento das diligências, o acompanhamento das diligências das diligências por representantes da OAB. O acompanhamento das diligências por representante da OAB. Tá bom? Então, dessa forma, foi, enfim, constitucional, né? Isso quem julgou foi o STF, baseado na lei 1127. Para a eficácia das diligências, o juiz poderá comunicar à entidade em caráter confidencial, ou seja, um ofício reservado. E, claro, não é só ligar para um representante e está tudo certo. Não. Ele vai ter que, esse representante aqui, para
poder acompanhar, ele vai ter que cumprir algumas, no caso, o juiz, né? Tem algumas ressalvas aqui. Ou seja, tem que comunicar a OAB em caráter confidencial, ou seja, ofício reservado. Senão fica fácil, né? Tira o print da conversa e envia para o investigado, né? No caso, para o advogado, para que seja designado representante para acompanhar as diligências. Porém, em caso de inércia da própria OAB, ou seja, a OAB não agiu. Em caso de inércia, da OAB, ou seja, OAB, e aí? Em caso de inércia da OAB, a diligência ocorre. Não foi culpa do juiz nem nada disso. Ele mandou o ofício, não houve representante, não houve movimentação da OAB, e aí segue com o barco, né? Indevidamente avisada a diligência, né, que de inerte, e claro, a busca e a apreensão será válida, apenas se o magistrado não oficiar a OAB. Então, em caso de inércia da OAB, e aí, claro, a busca e a apreensão será válida, né? Então, se o juiz fez tudo certo, correto, né? Ele oficiou a OAB, tá? Ele oficiou a OAB. E a OAB não agiu, foi inerte, é válida, tá bom? É válida. Compreenderam, pessoal? Então, apenas o magistrado não oficiais. Aí, claro, caso não comunique, não comunicou, não oficiou, né? Não oficiou. Se não oficiou, então, infelizmente, isso será ilegal, tá? Isso será ilegal. Então, pode cair na prova, por exemplo, né? ADIM, pode cair na prova, cai na prova, né? Se ele não oficiou, né? Se ele não oficiou, atenção. Se o magistrado não oficiou, se ele não oficiou, ou não, ele não comunicou à OAB, não fez o seu trabalho, né? Então, o magistrado, somente em caso que o magistrado não oficiar, não oficiou a OAB, é claro que isso será o quê? Ilegal, certo? Será ilegal, tá bom? Então, muita atenção aqui nesse caso, certo? Tá bom, pessoal? Entenderam? Terceira prerrogativa. Continuando aqui, terceira prerrogativa. Tá? Comunicação reservada com o cliente. Para finalizar a aula. Comunicação reservada com o cliente. Comunicação reservada com o cliente. Isso está no artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da Advocacia da OAB. Ainda que clientes estejam presos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, mesmo sem procuração, ou seja, comunicação reservada, mesmo sem procuração. Nessa forma aqui, M tem 5 pernas. Eita, meu Deus do céu. Tá dando certo. Né? Sem procuração, tá? O advogado terá direito a
entrevistar-se reservadamente com eles, ainda que considerados incomunicáveis. Sem procuração, o cliente, ainda que incomunicáveis. Ainda que incomunicáveis, certo? Então, trata-se não apenas de uma prerrogativa, mas da materialização do direito, né? Então, a comunicação trata-se da materialização do direito, tá certo? Materialização do direito constitucional de ampla defesa. Direito constitucional de ampla defesa. Certo? De ampla defesa, interessando, portanto, não apenas somente ao advogado, mas também com a importância de ser o quê? Um direito constitucional, né? Ao seu constituinte também, né? Além de ser um direito constitucional, importando também ao seu constituinte, tá? Além de ser um direito não apenas ao advogado, né, de interesse apenas ao advogado, é também do cliente, claro, de ampla defesa, ele tem que se defender. Portanto, qualquer obstáculo criado ao advogado, né, seja pelo delegado, seja por um agente, né, de comunicar, de se comunicar reservadamente com o preso, violará a prerrogativa, dando aso à impetração de mandado de segurança contra a autoridade, e aí caso esta seja violada, esse direito violado, vou fazer o quê em caso de violação desse direito? Eu vou o quê? O mandato impetrar, o mandado de segurança contra a autoridade competente. Autoridade competente, tá? Que cerceá-lo, ou seja, que cercear essa prerrogativa, né? No caso, o agente, o delegado, entende? Enfim, criou um obstáculo para essa prerrogativa, é necessário a lei, ou seja, o direito, né, de ampla defesa, é claro que ele vai ter um contragolpe, né? Não é só, violou, tá tudo certo, eu não vou. Não, tem um contragolpe que é o mandado de segurança contra a autoridade que impossibilitou a visita ali do cliente. Isso sendo benéfico muito para o cliente, né? Porque se está proibindo conversar é porque, de fato, tem alguma coisa de errada ali, né? E, claro, pode beneficiar a defesa do cliente nesse sentido. É questão de estratégia. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima. Vamos estudar mais três prerrogativas para assim continuarmos. De 3 em 3, vamos chegar às 21 prerrogativas, tá bom? Até mais, pessoal.